Agri-executivo e integração entre risco, sustentabilidade e desempenho. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira. Fevereiro de 2026. O agro não é mais o mesmo. Aquele profissional que baseava suas decisões apenas na intuição e na experiência prática deu lugar a uma nova geração de líderes, o agri-executivo. Em um cenário onde as mudanças climáticas redefinem fronteiras agrícolas, a volatilidade dos preços das commodities testa a resiliência financeira e as exigências por práticas ESG, ambientais, sociais e de governança, se tornam critérios para acesso a mercados e crédito. A pergunta que fica é: como comandar esse negócio complexo sem uma bússola que integre risco, sustentabilidade e desempenho? Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica. Ela não apenas diagnostica os desafios, mas oferece um roteiro estratégico para líderes que desejam transformar a sustentabilidade de um centro de custo em um vetor de vantagem competitiva e mitigação de riscos. Para diretores de RH, gestores e tomadores de decisão, este estudo evidencia a urgência de formar líderes com uma visão integrada, capazes de navegar pela complexidade e extrair valor duradouro. Compreender essa tríade é o primeiro passo para construir um agronegócio mais robusto, lucrativo e preparado para o futuro. Aprofundar-se neste tema é mais do que uma necessidade acadêmica, é um imperativo estratégico para quem deseja liderar a transformação do setor. Resumo: o agronegócio contemporâneo opera em um ambiente de crescente complexidade, caracterizado pela interdependência entre variáveis climáticas, econômicas e regulatórias. Nesse contexto, emerge a figura do agri-executivo, um profissional que transcende a gestão tradicional para atuar na interseção estratégica do negócio. Este artigo tem como objetivo central analisar os fundamentos e as práticas para a integração sistêmica entre a gestão de riscos, a adoção de princípios de sustentabilidade e a busca por desempenho superior nas organizações do agronegócio. A metodologia adotada é de natureza teórico-exploratória, baseada em uma revisão bibliográfica sistemática da literatura nacional e internacional, com ênfase em publicações indexadas nas bases Cielo, Scopus e periódicos CAPES dos últimos 10 anos, além de autores clássicos na temática. Os principais achados indicam que a visão fragmentada desses três pilares constitui a principal vulnerabilidade das empresas do setor. A pesquisa demonstra que a integração dos critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) aos modelos de Enterprise Risk Management (ERM) permite não apenas a mitigação de ameaças, mas a identificação de oportunidades de inovação e criação de valor. Conclui-se que o agri-executivo do futuro deve ser um arquiteto de sistemas resilientes, capaz de utilizar a sustentabilidade como lente para reavaliar riscos e impulsionar o desempenho, superando a lógica do curto prazo em favor de uma estratégia regenerativa e de longo prazo. As recomendações apontam para a necessidade de desenvolvimento de competências multidisciplinares e da adoção de ferramentas analíticas avançadas para a tomada de decisão integrada. Palavras-chave: agronegócio, gestão de riscos, sustentabilidade, desempenho organizacional, liderança estratégica. 1. Introdução. A agenda corporativa global tem sido profundamente remodelada pela percepção de que os modelos de negócio lineares e focados exclusivamente no lucro de curto prazo são insustentáveis. No centro dessa transformação está a integração dos fatores ambientais, sociais e de governança (ESG), as estratégias centrais das empresas, não mais como uma resposta à pressão regulatória ou social, mas como um componente fundamental para a perenidade do negócio. Estudos recentes confirmam que a integração do ESG não funciona apenas como uma ferramenta de legitimidade, mas como um verdadeiro motor de valor corporativo quando estruturalmente incorporada aos sistemas de gestão da sustentabilidade. Paralelamente, a gestão de riscos evoluiu de uma abordagem reativa e departamentalizada para um modelo holístico e proativo. O Enterprise Risk Management, ERM, consolidou-se como a abordagem que permite às organizações identificar, avaliar e responder a um espectro amplo de riscos, reconhecendo as complexas interações entre eles.
No entanto, a incorporação sistemática de riscos relacionados à sustentabilidade, como escassez hídrica, perda de biodiversidade, passivos trabalhistas na cadeia e falhas de governança, ainda se apresenta como um desafio significativo para a maioria das empresas, especialmente no setor agroindustrial, onde a dependência de recursos naturais é crítica. O agronegócio brasileiro, um dos setores mais dinâmicos e competitivos da economia nacional, encontra-se na linha de frente dessa transformação. Caracterizado por sua complexidade e interdependência, o setor enfrenta desafios que vão desde a imprevisibilidade climática, com eventos extremos como secas, geadas e enchentes, até as flutuações do mercado global e mudanças nas regulamentações ambientais e de comércio internacional. A vulnerabilidade do setor exige uma abordagem estruturada e contínua para identificar, avaliar e mitigar riscos, sob pena de perdas financeiras expressivas que comprometem não apenas o produtor individual, mas toda a cadeia de valor. Diante desse cenário, surge o problema central que esta pesquisa busca explorar: como integrar, de forma sinérgica, a gestão de riscos, as práticas de sustentabilidade e a busca por desempenho superior na gestão do agronegócio contemporâneo. A hipótese subjacente é que a atuação fragmentada dessas dimensões gera ineficiências, expõe a organização a riscos sistêmicos e limita a capacidade de inovação e criação de valor. O objetivo geral deste artigo é, portanto, analisar os fundamentos teóricos e as evidências práticas que sustentam a necessidade de uma integração estratégica entre risco, sustentabilidade e desempenho, projetando o perfil do agri-executivo como líder capaz de orquestrar essa sinergia. Como objetivos específicos, busca-se caracterizar as principais categorias de riscos no agronegócio sob a ótica da sustentabilidade, e examinar como a adoção de práticas sustentáveis atua como mecanismo de mitigação de riscos e alavanca de desempenho, e discutir as competências necessárias para a liderança estratégica nesse novo contexto. A justificativa para esta pesquisa reside na urgência de oferecer ao setor produtivo, gestores, diretores financeiros e de RH, e tomadores de decisão, um referencial que transcenda a retórica da sustentabilidade e ofereça caminhos concretos para a ação. Ao reunir contribuições de autores clássicos e contemporâneos, este estudo pretende contribuir para a formação de uma mentalidade executiva mais preparada para os desafios sistêmicos do século XXI, onde a resiliência e a capacidade de regeneração dos sistemas produtivos se tornarão as principais fontes de vantagem competitiva. 2. A complexidade dos riscos no agronegócio contemporâneo. A gestão de riscos no agronegócio difere substancialmente de outros setores industriais devido à sua intrínseca dependência de fatores biológicos, climáticos e de mercado, que operam em dinâmicas de alta complexidade e interdependência. Tradicionalmente, a análise setorial tendia a segmentar os riscos em categorias estanques, como riscos de produção, clima, pragas, riscos de mercado, preços, câmbio, e riscos institucionais, políticas agrícolas, regulamentações. No entanto, a evidência contemporânea aponta que essa segmentação é artificial e perigosa, pois os riscos se manifestam de forma sistêmica. Uma seca prolongada, por exemplo, não apenas reduz a produtividade, risco de produção, mas também eleva os custos dos insumos, pressiona as margens financeiras e pode desencadear inadimplência em toda a cadeia de crédito rural. Para capturar essa complexidade, a literatura especializada tem proposto tipologias de risco que incorporam explicitamente a dimensão da sustentabilidade. Um estudo recente, que buscou priorizar sub-riscos organizacionais com foco na sustentabilidade, identificou 5 tipologias principais: riscos tecnológicos, econômicos, ambientais, geopolíticos e sociais. Dentro de cada uma delas, emergiram subtipos de alta criticidade que merecem a atenção do agri-executivo. No âmbito ambiental, a depleção hídrica figura como um dos riscos mais prementes, afetando diretamente a capacidade produtiva e gerando conflitos pelo uso da água. Na esfera social, a segurança química e a falta de ética na condução dos negócios destacam-se como ameaças à reputação e à licença social para operar.
Já na dimensão econômica, o déficit no crescimento econômico evidencia a vulnerabilidade do setor aos ciclos macroeconômicos, enquanto o risco tecnológico aponta para a vulnerabilidade a incidentes de fraude ou roubo massivo de dados, um desafio crescente na era da agricultura digital. A interdependência entre essas categorias é o cerne da questão. A gestão de riscos eficaz não pode mais ser vista como um processo isolado, mas como um pilar estratégico que deve estar alinhado ao planejamento estratégico da organização. Ignorar essa complexidade e tratar os riscos como ameaças individuais é a receita para o fracasso em um ambiente de negócios cada vez mais volátil e incerto. O agri-executivo, portanto, necessita de uma lente analítica que lhe permita visualizar o sistema como um todo, compreendendo como um choque em uma variável pode se propagar e amplificar através da rede de relações que constitui a empresa e seu ecossistema. 3. A sustentabilidade como lente estratégica para a mitigação de riscos. Historicamente, a sustentabilidade foi percebida por muitos gestores do agronegócio como um custo adicional ou uma restrição imposta por regulamentações ambientais e demandas de mercados consumidores mais exigentes. Essa visão, no entanto, tem se mostrado não apenas limitada, mas também perigosa, pois ignora o papel central que a gestão ambiental, social e de governança desempenha na construção de resiliência organizacional. A integração dos critérios ESG à estratégia corporativa deixou de ser uma opção para se tornar uma exigência de sobrevivência econômica e ambiental, conforme destacado em debates de alto nível sobre a transição ecológica. Quando a sustentabilidade é adotada como uma lente estratégica para reavaliar a operação, ela se transforma em um poderoso mecanismo de mitigação de riscos. No aspecto ambiental, práticas como o plantio direto, a rotação de culturas e a adoção de sistemas integrados como a integração lavoura-pecuária-floresta, ILPF, não apenas preservam o solo e a biodiversidade, mas também aumentam a resiliência climática das fazendas. Estes sistemas tornam a produção menos vulnerável a eventos extremos, pois promovem um microclima mais equilibrado, maior infiltração de água e proteção contra a erosão eólica e hídrica. Ao reduzir a dependência de insumos externos e melhorar a saúde do ecossistema agrícola, essas práticas atuam como um seguro natural contra a variabilidade climática. No pilar social, a gestão responsável das relações com trabalhadores, comunidades vizinhas e parceiros da cadeia produtiva reduz significativamente os riscos de passivos trabalhistas, conflitos fundiários e interrupções no fornecimento. A garantia de condições dignas de trabalho e o respeito aos direitos das comunidades tradicionais são fundamentais para assegurar a chamada licença social para operar, um ativo intangível cada vez mais valorizado por investidores e consumidores globais. Já no âmbito da governança, a transparência na gestão, a adoção de práticas de compliance e a estruturação de comitês independentes são fatores críticos para mitigar riscos de fraude, corrupção e má gestão. A governança robusta também facilita o acesso a capital, uma vez que instituições financeiras e investidores institucionais têm demonstrado preferência por empresas com altos padrões de governança, considerando-as menos arriscadas e mais preparadas para o longo prazo. O desenvolvimento de novas cultivares e raças mais produtivas e tolerantes a estresses bióticos e abióticos, aliado ao manejo integrado de pragas, também contribui para reduzir a dependência de defensivos químicos, mitigando riscos ambientais e a saúde humana. Dessa forma, a sustentabilidade deixa de ser um centro de custo para se tornar uma plataforma de gestão de riscos. O agri-executivo que compreende essa dinâmica é capaz de transformar passivos potenciais em ativos estratégicos, construindo uma organização mais robusta e adaptável. 4. Desempenho organizacional, a síntese da integração entre risco e SUSTENTABILIDADE. O debate sobre a relação entre sustentabilidade e desempenho financeiro tem sido marcado por controvérsias e evidências conflitantes. No entanto, um crescente corpo de pesquisa indica que essa relação é positiva e significativa, especialmente quando a sustentabilidade é genuinamente integrada à estratégia de negócios, e não tratada como uma atividade periférica de relações públicas.
Estudos recentes demonstram que a integração ESG tem um efeito positivo e significativo tanto na gestão da sustentabilidade quanto no valor corporativo, atuando como um verdadeiro direcionador de valor quando estruturalmente incorporada. A gestão da sustentabilidade, por sua vez, medeia essa relação, confirmando que os benefícios econômicos da agenda ESG são canalizados por meio de sistemas de gestão mais eficientes e inovadores. No contexto específico do agronegócio brasileiro, essa relação ganha contornos ainda mais nítidos. Um estudo da EY, divulgado durante a COP30, estimou que a adoção de práticas de sustentabilidade, como as mencionadas anteriormente, pode impulsionar o crescimento do setor em até 26,5%, ativando 247 bilhões de reais na economia e gerando 2,1 milhões de empregos. Esse dado é contundente: a sustentabilidade não é um freio ao desenvolvimento, mas um motor de crescimento econômico. A estimativa de arrecadação tributária adicional de 112 bilhões de reais, que poderia ser convertida em investimentos sociais expressivos, demonstra como a agenda ambiental pode se traduzir em benefícios econômicos e sociais difusos. Essa performance superior não é fruto do acaso, mas de um círculo virtuoso. A gestão integrada de riscos, informada por uma perspectiva de sustentabilidade, permite à empresa evitar perdas, acessar mercados mais exigentes e de maior valor agregado, e reduzir seu custo de capital. Por exemplo, protocolos como o Carne Carbono Neutro, CCN, e a Carne de Baixo Carbono, CBC, representam inovações que agregam valor aos produtos agropecuários brasileiros, diferenciando-os em mercados internos e externos e abrindo portas para consumidores dispostos a pagar um prêmio por produtos com credenciais de sustentabilidade comprovadas. A integração entre risco, sustentabilidade e desempenho também se manifesta na capacidade de inovação da empresa. Ao monitorar de perto as tendências regulatórias e as expectativas da sociedade, o agri-executivo antecipa mudanças e posiciona a empresa na vanguarda de novos mercados. A busca por uma economia de baixo carbono, por exemplo, impulsiona investimentos em energias renováveis, biocombustíveis e bioinsumos, criando novas fontes de receita e reduzindo a dependência de fontes de energia fósseis e sujeitas à volatilidade de preços. A integração da sustentabilidade à estratégia, portanto, é um processo de criação de valor que opera em múltiplas frentes: redução de custos, aumento de receitas, mitigação de riscos e estímulo à inovação. 5. O agri-executivo, competências para a liderança integrada. A complexidade do cenário descrito impõe novas e desafiadoras exigências ao perfil do líder no agronegócio. O gestor tradicional, focado na eficiência operacional e na maximização da produtividade a qualquer custo, cede lugar a uma figura mais sofisticada e estratégica, o agri-executivo. Este profissional não é apenas um especialista em uma função específica, mas um integrador de conhecimentos, capaz de dialogar com as dimensões técnica, financeira, ambiental e social do negócio. A formação desse líder requer uma abordagem multidisciplinar que transcenda os limites tradicionais da agronomia ou da administração rural. É imperativo que o agri-executivo desenvolva competências em áreas como gestão estratégica e inovação, incluindo transformação digital, inteligência artificial e metodologias ágeis para responder rapidamente às mudanças do mercado. A capacidade de interpretar dados agronômicos, climáticos, financeiros e de mercado de forma integrada, utilizando ferramentas analíticas avançadas, torna-se uma competência central para a tomada de decisão. Além das hard skills, as soft skills e as competências de liderança são igualmente cruciais. O agri-executivo deve ser um líder capaz de engajar equipes, promover uma cultura organizacional que valorize a transparência e a ética, e negociar com uma gama diversificada de stakeholders, desde colaboradores internos e parceiros da cadeia produtiva até comunidades locais, órgãos reguladores e investidores internacionais. A gestão de conflitos e a comunicação executiva são habilidades fundamentais para navegar em um ambiente onde os interesses podem ser divergentes e as pressões são constantes.
Um aspecto central da atuação desse novo líder é a capacidade de integrar a sustentabilidade ao core business. Isso significa ir além da implantação de projetos socioambientais isolados e incorporar os princípios ESG à estratégia central, aos processos de tomada de decisão e aos sistemas de incentivo da organização. O agri-executivo deve ser capaz de articular uma visão de longo prazo que equilibre a necessidade de resultados financeiros imediatos com a construção de um negócio resiliente e perene. Ele precisa entender profundamente os riscos e oportunidades associados às mudanças climáticas, à escassez de recursos e às transformações sociais, e ser capaz de traduzir essa compreensão em estratégias de negócios inovadoras e competitivas. A figura do agri-executivo, portanto, representa a síntese da integração proposta neste artigo. Ele é o profissional que personifica a capacidade de gerenciar riscos com uma lente de sustentabilidade para alavancar o desempenho, atuando como o principal arquiteto da resiliência organizacional em um mundo cada vez mais volátil e complexo. 6. Conclusão. A trajetória percorrida ao longo deste artigo evidencia a insuficiência de modelos de gestão que tratam risco, sustentabilidade e desempenho como dimensões isoladas no agronegócio contemporâneo. O setor, por sua própria natureza, está imerso em um sistema de alta complexidade e interdependência, onde as fronteiras entre o econômico, o ambiental e o social são porosas e dinâmicas. A principal conclusão a que se chega é que a integração deliberada e estratégica desses três pilares não é apenas desejável, mas constitui condição sine qua non para a construção de organizações resilientes, competitivas e perenes. A análise demonstrou que a gestão de riscos eficaz exige uma tipologia que incorpore as dimensões ESG, reconhecendo que riscos ambientais, como a depleção hídrica, e sociais, como a falta de ética nos negócios, são tão capazes de comprometer o desempenho financeiro quanto as tradicionais oscilações de preço ou intempéries climáticas. Ao mesmo tempo, a adoção de práticas de sustentabilidade, como sistemas integrados de produção, manejo conservacionista do solo e governança transparente, revela-se um poderoso mecanismo de mitigação desses riscos, criando um escudo protetor contra choques externos e fortalecendo a posição competitiva da empresa. A significância desses achados para a prática empresarial é imensa. Eles indicam que investir em sustentabilidade é, em última instância, investir em uma gestão de riscos superior e, consequentemente, Fevereiro de 2026. O agro não é mais o mesmo. Aquele profissional que baseava suas decisões apenas na intuição e na experiência prática deu lugar a uma nova geração de líderes, o agri-executivo. Em um cenário onde as mudanças climáticas redefinem fronteiras agrícolas, a volatilidade dos preços das commodities testa a resiliência financeira e as exigências por práticas ESG, ambientais, sociais e de governança, se tornam critérios para acesso a mercados e crédito. A pergunta que fica é: como comandar esse negócio complexo sem uma bússola que integre risco, sustentabilidade e desempenho? Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica. Ela não apenas diagnostica os desafios, mas oferece um roteiro estratégico para líderes que desejam transformar a sustentabilidade de um centro de custo em um vetor de vantagem competitiva e mitigação de riscos. Para diretores de RH, gestores e tomadores de decisão, este estudo evidencia a urgência de formar líderes com uma visão integrada, capazes de navegar pela complexidade e extrair valor duradouro. Compreender essa tríade é o primeiro passo para construir um agronegócio mais robusto, lucrativo e preparado para o futuro. Aprofundar-se neste tema é mais do que uma necessidade acadêmica, é um imperativo estratégico para quem deseja liderar a transformação do setor. Agri-executivo e integração entre risco, sustentabilidade e desempenho. Direitos autorais. Resumo: o agronegócio contemporâneo opera em um ambiente de crescente complexidade, caracterizado pela interdependência entre variáveis climáticas, econômicas e regulatórias. Nesse contexto, emerge a figura do agri-executivo, um profissional que transcende a gestão tradicional para atuar na interseção estratégica do negócio.
Este artigo tem como objetivo central analisar os fundamentos e as práticas para a integração sistêmica entre a gestão de riscos, a adoção de princípios de sustentabilidade e a busca por desempenho superior nas organizações do agronegócio. A metodologia adotada é de natureza teórico-exploratória, baseada em uma revisão bibliográfica sistemática da literatura nacional e internacional, com ênfase em publicações indexadas nas bases Cielo, escopos e periódicos CAPES dos últimos 10 anos, além de autores clássicos na temática. Os principais achados indicam que a visão fragmentada desses três pilares constitui a principal vulnerabilidade das empresas do setor. A pesquisa demonstra que a integração dos critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) aos modelos de Enterprise Risk Management (ERM) permite não apenas a mitigação de ameaças, mas a identificação de oportunidades de inovação e criação de valor. Conclui-se que o agri-executivo do futuro deve ser um arquiteto de sistemas resilientes, capaz de utilizar a sustentabilidade como lente para reavaliar riscos e impulsionar o desempenho, superando a lógica do curto prazo em favor de uma estratégia regenerativa e de longo prazo. As recomendações apontam para a necessidade de desenvolvimento de competências multidisciplinares e da adoção de ferramentas analíticas avançadas para a tomada de decisão integrada. Palavras-chave: agronegócio, gestão de riscos, sustentabilidade, desempenho organizacional, liderança estratégica. 1. Introdução. A agenda corporativa global tem sido profundamente remodelada pela percepção de que os modelos de negócio lineares e focados exclusivamente no lucro de curto prazo são insustentáveis. No centro dessa transformação está a integração dos fatores ambientais, sociais e de governança (ESG), as estratégias centrais das empresas, não mais como uma resposta à pressão regulatória ou social, mas como um componente fundamental para a perenidade do negócio. Estudos recentes confirmam que a integração do ESG não funciona apenas como uma ferramenta de legitimidade, mas como um verdadeiro motor de valor corporativo quando estruturalmente incorporada aos sistemas de gestão da sustentabilidade. Paralelamente, a gestão de riscos evoluiu de uma abordagem reativa e departamentalizada para um modelo holístico e proativo. O Enterprise Risk Management, ERM, consolidou-se como a abordagem que permite às organizações identificar, avaliar e responder a um espectro amplo de riscos, reconhecendo as complexas interações entre eles. No entanto, a incorporação sistemática de riscos relacionados à sustentabilidade, como escassez hídrica, perda de biodiversidade, passivos trabalhistas na cadeia e falhas de governança, ainda se apresenta como um desafio significativo para a maioria das empresas, especialmente no setor agroindustrial, onde a dependência de recursos naturais é crítica. O agronegócio brasileiro, um dos setores mais dinâmicos e competitivos da economia nacional, encontra-se na linha de frente dessa transformação. Caracterizado por sua complexidade e interdependência, o setor enfrenta desafios que vão desde a imprevisibilidade climática, com eventos extremos como secas, geadas e enchentes, até as flutuações do mercado global e mudanças nas regulamentações ambientais e de comércio internacional. A vulnerabilidade do setor exige uma abordagem estruturada e contínua para identificar, avaliar e mitigar riscos, sob pena de perdas financeiras expressivas que comprometem não apenas o produtor individual, mas toda a cadeia de valor. Diante desse cenário, surge o problema central que esta pesquisa busca explorar: como integrar, de forma sinérgica, a gestão de riscos, as práticas de sustentabilidade e a busca por desempenho superior na gestão do agronegócio contemporâneo. A hipótese subjacente é que a atuação fragmentada dessas dimensões gera ineficiências, expõe a organização a riscos sistêmicos e limita a capacidade de inovação e criação de valor. O objetivo geral deste artigo é, portanto, analisar os fundamentos teóricos e as evidências práticas que sustentam a necessidade de uma integração estratégica entre risco, sustentabilidade e desempenho, projetando o perfil do agri-executivo como líder capaz de orquestrar essa sinergia. Como objetivos específicos, busca-se caracterizar as principais categorias de riscos no agronegócio sob a ótica da sustentabilidade, e
examinar como a adoção de práticas sustentáveis atua como mecanismo de mitigação de riscos e alavanca de desempenho, e discutir as competências necessárias para a liderança estratégica nesse novo contexto. A justificativa para esta pesquisa reside na urgência de oferecer ao setor produtivo, gestores, diretores financeiros e de RH, e tomadores de decisão, um referencial que transcenda a retórica da sustentabilidade e ofereça caminhos concretos para a ação. Ao reunir contribuições de autores clássicos e contemporâneos, este estudo pretende contribuir para a formação de uma mentalidade executiva mais preparada para os desafios sistêmicos do século XXI, onde a resiliência e a capacidade de regeneração dos sistemas produtivos se tornarão as principais fontes de vantagem competitiva. 2. A complexidade dos riscos no agronegócio contemporâneo. A gestão de riscos no agronegócio difere substancialmente de outros setores industriais devido à sua intrínseca dependência de fatores biológicos, climáticos e de mercado, que operam em dinâmicas de alta complexidade e interdependência. Tradicionalmente, a análise setorial tendia a segmentar os riscos em categorias estanques, como riscos de produção, clima, pragas, riscos de mercado, preços, câmbio, e riscos institucionais, políticas agrícolas, regulamentações. No entanto, a evidência contemporânea aponta que essa segmentação é artificial e perigosa, pois os riscos se manifestam de forma sistêmica. Uma seca prolongada, por exemplo, não apenas reduz a produtividade, risco de produção, mas também eleva os custos dos insumos, pressiona as margens financeiras e pode desencadear inadimplência em toda a cadeia de crédito rural. Para capturar essa complexidade, a literatura especializada tem proposto tipologias de risco que incorporam explicitamente a dimensão da sustentabilidade. Um estudo recente, que buscou priorizar sub-riscos organizacionais com foco na sustentabilidade, identificou 5 tipologias principais: riscos tecnológicos, econômicos, ambientais, geopolíticos e sociais. Dentro de cada uma delas, emergiram subtipos de alta criticidade que merecem a atenção do agri-executivo. No âmbito ambiental, a depleção hídrica figura como um dos riscos mais prementes, afetando diretamente a capacidade produtiva e gerando conflitos pelo uso da água. Na esfera social, a segurança química e a falta de ética na condução dos negócios destacam-se como ameaças à reputação e à licença social para operar. Já na dimensão econômica, o déficit no crescimento econômico evidencia a vulnerabilidade do setor aos ciclos macroeconômicos, enquanto o risco tecnológico aponta para a vulnerabilidade a incidentes de fraude ou roubo massivo de dados, um desafio crescente na era da agricultura digital. A interdependência entre essas categorias é o cerne da questão. A gestão de riscos eficaz não pode mais ser vista como um processo isolado, mas como um pilar estratégico que deve estar alinhado ao planejamento estratégico da organização. Ignorar essa complexidade e tratar os riscos como ameaças individuais é a receita para o fracasso em um ambiente de negócios cada vez mais volátil e incerto. O agri-executivo, portanto, necessita de uma lente analítica que lhe permita visualizar o sistema como um todo, compreendendo como um choque em uma variável pode se propagar e amplificar através da rede de relações que constitui a empresa e seu ecossistema. 3. A sustentabilidade como lente estratégica para a mitigação de riscos. Historicamente, a sustentabilidade foi percebida por muitos gestores do agronegócio como um custo adicional ou uma restrição imposta por regulamentações ambientais e demandas de mercados consumidores mais exigentes. Essa visão, no entanto, tem se mostrado não apenas limitada, mas também perigosa, pois ignora o papel central que a gestão ambiental, social e de governança desempenha na construção de resiliência organizacional. A integração dos critérios ESG à estratégia corporativa deixou de ser uma opção para se tornar uma exigência de sobrevivência econômica e ambiental, conforme destacado em debates de alto nível sobre a transição ecológica. Quando a sustentabilidade é adotada como uma lente estratégica para reavaliar a operação, ela se transforma em um poderoso mecanismo de mitigação de riscos. No aspecto ambiental,
práticas como o plantio direto, a rotação de culturas e a adoção de sistemas integrados como a integração lavoura-pecuária-floresta, ILPF, não apenas preservam o solo e a biodiversidade, mas também aumentam a resiliência climática das fazendas. Estes sistemas tornam a produção menos vulnerável a eventos extremos, pois promovem um microclima mais equilibrado, maior infiltração de água e proteção contra a erosão eólica e hídrica. Ao reduzir a dependência de insumos externos e melhorar a saúde do ecossistema agrícola, essas práticas atuam como um seguro natural contra a variabilidade climática. No pilar social, a gestão responsável das relações com trabalhadores, comunidades vizinhas e parceiros da cadeia produtiva reduz significativamente os riscos de passivos trabalhistas, conflitos fundiários e interrupções no fornecimento. A garantia de condições dignas de trabalho e o respeito aos direitos das comunidades tradicionais são fundamentais para assegurar a chamada licença social para operar, um ativo intangível cada vez mais valorizado por investidores e consumidores globais. Já no âmbito da governança, a transparência na gestão, a adoção de práticas de compliance e a estruturação de comitês independentes são fatores críticos para mitigar riscos de fraude, corrupção e má gestão. A governança robusta também facilita o acesso a capital, uma vez que instituições financeiras e investidores institucionais têm demonstrado preferência por empresas com altos padrões de governança, considerando-as menos arriscadas e mais preparadas para o longo prazo. O desenvolvimento de novas cultivares e raças mais produtivas e tolerantes a estresses bióticos e abióticos, aliado ao manejo integrado de pragas, também contribui para reduzir a dependência de defensivos químicos, mitigando riscos ambientais e à saúde humana. Dessa forma, a sustentabilidade deixa de ser um centro de custo para se tornar uma plataforma de gestão de riscos. O agri-executivo que compreende essa dinâmica é capaz de transformar passivos potenciais em ativos estratégicos, construindo uma organização mais robusta e adaptável. 4. Desempenho organizacional, a síntese da integração entre risco e SUSTENTABILIDADE. O debate sobre a relação entre sustentabilidade e desempenho financeiro tem sido marcado por controvérsias e evidências conflitantes. No entanto, um crescente corpo de pesquisa indica que essa relação é positiva e significativa, especialmente quando a sustentabilidade é genuinamente integrada à estratégia de negócios, e não tratada como uma atividade periférica de relações públicas. Estudos recentes demonstram que a integração ESG tem um efeito positivo e significativo tanto na gestão da sustentabilidade quanto no valor corporativo, atuando como um verdadeiro direcionador de valor quando estruturalmente incorporada. A gestão da sustentabilidade, por sua vez, medeia essa relação, confirmando que os benefícios econômicos da agenda ESG são canalizados por meio de sistemas de gestão mais eficientes e inovadores. No contexto específico do agronegócio brasileiro, essa relação ganha contornos ainda mais nítidos. Um estudo da EY, divulgado durante a COP30, estimou que a adoção de práticas de sustentabilidade, como as mencionadas anteriormente, pode impulsionar o crescimento do setor em até 26,5%, ativando 247 bilhões de reais na economia e gerando 2,1 milhões de empregos. Esse dado é contundente: a sustentabilidade não é um freio ao desenvolvimento, mas um motor de crescimento econômico. A estimativa de arrecadação tributária adicional de 112 bilhões de reais, que poderia ser convertida em investimentos sociais expressivos, demonstra como a agenda ambiental pode se traduzir em benefícios econômicos e sociais difusos. Essa performance superior não é fruto do acaso, mas de um círculo virtuoso. A gestão integrada de riscos, informada por uma perspectiva de sustentabilidade, permite à empresa evitar perdas, acessar mercados mais exigentes e de maior valor agregado, e reduzir seu custo de capital. Por exemplo, protocolos como o Carne Carbono Neutro, CCN, e a Carne de Baixo Carbono,
CBC, representam inovações que agregam valor aos produtos agropecuários brasileiros, diferenciando-os em mercados internos e externos e abrindo portas para consumidores dispostos a pagar um prêmio por produtos com credenciais de sustentabilidade comprovadas. A integração entre risco, sustentabilidade e desempenho também se manifesta na capacidade de inovação da empresa. Ao monitorar de perto as tendências regulatórias e as expectativas da sociedade, o agri-executivo antecipa mudanças e posiciona a empresa na vanguarda de novos mercados. A busca por uma economia de baixo carbono, por exemplo, impulsiona investimentos em energias renováveis, biocombustíveis e bioinsumos, criando novas fontes de receita e reduzindo a dependência de fontes de energia fósseis e sujeitas à volatilidade de preços. A integração da sustentabilidade à estratégia, portanto, é um processo de criação de valor que opera em múltiplas frentes: redução de custos, aumento de receitas, mitigação de riscos e estímulo à inovação. 5. O agri-executivo, competências para a liderança integrada. A complexidade do cenário descrito impõe novas e desafiadoras exigências ao perfil do líder no agronegócio. O gestor tradicional, focado na eficiência operacional e na maximização da produtividade a qualquer custo, cede lugar a uma figura mais sofisticada e estratégica, o agri-executivo. Este profissional não é apenas um especialista em uma função específica, mas um integrador de conhecimentos, capaz de dialogar com as dimensões técnica, financeira, ambiental e social do negócio. A formação desse líder requer uma abordagem multidisciplinar que transcenda os limites tradicionais da agronomia ou da administração rural. É imperativo que o agri-executivo desenvolva competências em áreas como gestão estratégica e inovação, incluindo transformação digital, inteligência artificial e metodologias ágeis para responder rapidamente às mudanças do mercado. A capacidade de interpretar dados agronômicos, climáticos, financeiros e de mercado de forma integrada, utilizando ferramentas analíticas avançadas, torna-se uma competência central para a tomada de decisão. Além das hard skills, as soft skills e as competências de liderança são igualmente cruciais. O agri-executivo deve ser um líder capaz de engajar equipes, promover uma cultura organizacional que valorize a transparência e a ética, e negociar com uma gama diversificada de stakeholders, desde colaboradores internos e parceiros da cadeia produtiva até comunidades locais, órgãos reguladores e investidores internacionais. A gestão de conflitos e a comunicação executiva são habilidades fundamentais para navegar em um ambiente onde os interesses podem ser divergentes e as pressões são constantes. Um aspecto central da atuação desse novo líder é a capacidade de integrar a sustentabilidade ao core business. Isso significa ir além da implantação de projetos socioambientais isolados e incorporar os princípios ESG à estratégia central, aos processos de tomada de decisão e aos sistemas de incentivo da organização. O agri-executivo deve ser capaz de articular uma visão de longo prazo que equilibre a necessidade de resultados financeiros imediatos com a construção de um negócio resiliente e perene. Ele precisa entender profundamente os riscos e oportunidades associados às mudanças climáticas, à escassez de recursos e às transformações sociais, e ser capaz de traduzir essa compreensão em estratégias de negócios inovadoras e competitivas. A figura do agri-executivo, portanto, representa a síntese da integração proposta neste artigo. Ele é o profissional que personifica a capacidade de gerenciar riscos com uma lente de sustentabilidade para alavancar o desempenho, atuando como o principal arquiteto da resiliência organizacional em um mundo cada vez mais volátil e complexo. 6. Conclusão. A trajetória percorrida ao longo deste artigo evidencia a insuficiência de modelos de gestão que tratam risco, sustentabilidade e desempenho como dimensões isoladas no agronegócio contemporâneo. O setor, por sua própria natureza, está imerso em um sistema de alta complexidade e interdependência, onde as fronteiras entre o econômico, o ambiental e o social são porosas e dinâmicas. A principal conclusão a que se chega é que a integração deliberada e estratégica desses três pilares não é apenas desejável, mas constitui condição sine qua non para a construção de organizações resilientes, competitivas e perenes.
A análise demonstrou que a gestão de riscos eficaz exige uma tipologia que incorpore as dimensões ESG, reconhecendo que riscos ambientais, como a depleção hídrica, e sociais, como a falta de ética nos negócios, são tão capazes de comprometer o desempenho financeiro quanto as tradicionais oscilações de preço ou intempéries climáticas. Ao mesmo tempo, a adoção de práticas de sustentabilidade, como sistemas integrados de produção, manejo conservacionista do solo e governança transparente, revela-se um poderoso mecanismo de mitigação desses riscos, criando um escudo protetor contra choques externos e fortalecendo a posição competitiva da empresa. A significância desses achados para a prática empresarial é imensa. Eles indicam que investir em sustentabilidade é, em última instância, investir em uma gestão de riscos superior e, consequentemente, em um desempenho econômico mais robusto e estável. A estimativa de que a adoção de práticas sustentáveis pode impulsionar o crescimento do setor em mais de 25% é um chamado à ação para gestores e tomadores de decisão. Ignorar essa sinergia significa não apenas perder oportunidades de criação de valor, mas também expor o negócio a riscos sistêmicos crescentes, que vão desde a perda de acesso a mercados até o aumento do custo de capital e a erosão da reputação corporativa. No plano teórico, este estudo contribui para a consolidação de uma literatura que busca superar a visão fragmentada da administração, propondo um modelo integrado que dialoga com as agendas mais atuais da estratégia empresarial, como o stakeholder capitalism e a economia regenerativa. A figura do agri-executivo emerge como um conceito síntese, representando o profissional capaz de operacionalizar essa integração, combinando competências técnicas, analíticas e de liderança para navegar pela complexidade. Como recomendações para pesquisas futuras, sugere-se a realização de estudos empíricos que possam mensurar, com maior granularidade, os impactos financeiros diretos da integração entre ERM e ESG em diferentes cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, soja, milho, carnes, café, etc. Investigar como as diferentes métricas e ratings de sustentabilidade se correlacionam com indicadores de performance ajustados ao risco seria uma contribuição valiosa. Além disso, explorar as barreiras organizacionais e culturais que dificultam a adoção dessa abordagem integrada, especialmente em empresas familiares e de médio porte, pode oferecer insights cruciais para a formulação de políticas públicas e programas de capacitação gerencial. Por fim, o aprofundamento no estudo das competências específicas que formam o agri-executivo, e de como desenvolvê-las em larga escala, é uma agenda de pesquisa de alta relevância prática e acadêmica. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências bibliográficas. 1. Iaso Kabuya, E. J. Ibeas, A. E. Herrera Jaramillo, J. A. Integrating Sustainability into Risk Management through Analytical Network Process. Sustainability, v. 16, n. 6, 2384, 2024. 2. HARVEN School. MBA Executivo Global do Agronegócio. Disponível em Acesso em 13 de fevereiro 2026. 3. Serang, A. E. D. Idaiane, H. E de Harjo, N. N. ESG Integration in Sustainability Management, Driving Corporate Value in the Green Era. O Economia, Journal of Management Economics and Accounting, v. 3, número 1, p. 29 a 37, 2025. 4. Thrive, Gestão de Riscos no Agronegócio, 7 melhores práticas. Disponível em Acesso em 13 de fevereiro 2026. 5. Brasil, Secretaria de Comunicação Social, fortalecer a integração entre agricultura, economia e preservação ambiental é essencial para impulsionar um crescimento sustentável. Brasília, 31 de outubro 2024. Disponível em Acesso em 13 de fevereiro 2026. 6. Embrapa, Sistemas Agrícolas Mais Sustentáveis, Visão de Futuro. Disponível em Acesso em 13 de fevereiro
2026. 7. EI. Adoção da sustentabilidade no agro pode impulsionar crescimento do setor em 26,5%. Agência EI, 19 de novembro. 2025. Disponível em acesso em 13 de fevereiro. 2026. 8. Bungenstab, D. J. Almeida, R. G. de Laura, V. A. Balbino, L. A. e Ferreira, A. D. Ed. ILPF, Inovação com Integração de Lavoura, Pecuária e Floresta. Brasília, Distrito Federal, Embrapa, 2019. 9. Motter, P. Almeida, H. G. de Vale, D. e Melo, I. Plantio Direto, a tecnologia que revolucionou a agricultura brasileira. Foz do Iguaçu, Parque Itaipu, 2015. 10. Escorupa, L. A integração lavoura-pecuária-floresta está revolucionando a agropecuária do Brasil. Revista Globo Rural, 8 de junho. 2021. 11. De Souza Barbosa, A. da Silva, M. da Silva, L. Morioka, S. e de Souza, V. Integration of Environmental, Social, and Governance, ESG, Criteria, Their Impacts on Corporate Sustainability Performance. Humanities and Social Sciences Communications, V. 10, p. 1 a 18, 2023. 12. Gin, X, e Lei, X. A Study on the Mechanism of ESG's Impact on Corporate Value under the Concept of Sustainable Development. Sustainability, V. 15, N. 11, 8442, 2023. 13. Copinina, H. Zhang, S. Anthony, S. Hassan, A. e Maroun, W. The Inclusion of Biodiversity into Environmental, Social, and Governance, ESG, Framework, a Strategic Integration of Ecocentric Extinction Accounting. Journal of Environmental Management, V. 351, 119.808, 2023. 14. Alsaeg, M. Raman, Rua, e Omayon, S. Corporate Economic, Environmental, and Social Sustainability Performance Transformation through ESG Disclosure. Sustainability, V. 12, N. 9, 3910, 2020. 15. Oprean Stan, C. Onseoil, I. Iuga, I. e Stan, S. Impact of Sustainability Reporting and Inadequate Management of ESG Factors on Corporate Performance and Sustainable Growth. Sustainability, V. 12, N. 20, 8536, 2020. 16. Amer, M. Aliedan, M. e Aliaia, M. Do Corporate Environmental Sustainability Practices Influence Firm Value. The Role of Independent Directors, Evidence from Saudi Arabia. Sustainability, V. 12, N. 22, 9768, 2020. 17. Agbula, A. The Future of Management Reporting and Sustainability Reporting, Integrating ESG Metrics for Strategic Decision Making. World Journal of Advanced Research and Reviews, V. 25, N. 2, 2025. 18. Alminade, Y. Samara, H. e Alkda, M. Enhancing ESG Integration in Corporate Strategy, a Bibliometric Study and Content Analysis. International Journal of Law and Management, 2025. 19. Anese, N. Batalha, M. Célia, I. e Mercury, F. Navigating Paradoxes, Building a Sustainable Strategy for an Integrated ESG Corporate Governance. Management Decision, 2024. 20. Shen, R. The Impact of ESG Performance on Corporate Value. Highlights in Business, Economics and Management, V. 24, 2024. 21. Zhang, W. Wei, Z. G. L.
Zhang, Y, e Xu, G. How does ESG Performance Matter for Corporate Sustainability Performance? Evidence from China. Sustainability, v. 17, N. 4, 1684, 2025. 22. Farias Neto, A. L. Morales, M. M. Vendrusculo, L. G. Iserinhagem, I. Faria, G. R. Fernandes Júnior, F. Iqueda, F. S. Rugerheide, E. S. S. Ituaçu, D. R. Magalhães, C. ADS, Rossoni, A. L. Nascimento, A. F. Du, e Carnevale, R. Embrapa Agrosilvipastório, primeiras contribuições para o desenvolvimento de uma agropecuária sustentável. Brasília, Distrito Federal, Embrapa, 2019. 23. Brasil. Lei nº 12.805, de 29 de abril de 2013. Institui a Política Nacional de Integração Lavoura Pecuária Floresta. Diário Oficial da União, Brasília, 30 abreviação. 2013. 24. IBGE. Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, Brasil 2015. Rio de Janeiro, IBGE, 2015. 25. Navarro, I. J. Marti, J. V. e IEPS, V. Multicriteria Decision Analysis in the Sustainability Assessment of Buildings, a Systematic Review. Sustainable Production and Consumption, V. 29, p. 1 a 15, 2022. 26. Martim Gamboa, M. Iribarren, D. Garcia Guzano, D. e Dufour, J. A Review of Life Cycle Approaches coupled with Multicriteria Decision Analysis in the Context of Sustainability. Journal of Cleaner Production, V. 140, p. 1150 a 1160, 2017. 27. Rashenkani Zoufani, S. Pourhossein, M. e Zavadiskas, E. K. A Review of Multicriteria Decision Making Applications in Renewable Energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, V. 182, 113.368, 2023. 28. Reina Uzuga, L. Parra Lopes, C. e Carmona Torres, C. Multicriteria Decision Analysis for the Assessment of Sustainability in Agriculture, a Systematic Review. Ecological Indicators, V. 95, p. 494 a 505, 2018. 29. Daimi, S. e Rebai, S. A Hybrid HPANP Approach for Evaluating the Sustainability of Public Transport Systems. Transportation Research Parte A, Policy and Practice, V. 170, 103.634, 2023. 30. Xiaoui, C. Ming, L. e Jun, L. A Grey Dematel ANP Approach for Evaluating Product Service System Solutions. Journal of Cleaner Production, V. 279, 123.645, 2021. 31. Sarstedt, M. Ringo, C. e Herr, J. Partial Least Squares Structural Equation Modeling. Em Handbook of Market Research. Chan. Springer, 2021. 32. Mukminin, A. Damayante, C. e Oroknazi, S. Bridging ESG and Risk Management, a Scoping Review of Factors in Corporate Integration Strategy. International Journal for Multidisciplinary Research, V. 7, N. 4, 2025. 33. Passupuletti, M. Strategic Sustainability, ESG Leadership, Risk Governance, and Long-Term Value Creation. International Journal of Academic and Industrial Research Innovations, V. 9, N. 2, 2025. 34. Liu, R. Impact of Corporate ESG Performance on Enterprise Value, a Case Study of CATL.
SHS Web of Conferences, v. 218, 04003, 2025. 35. Nascimento, J. E da Silva Macedo, M. The Potential of Partial Least Squares Structural Equation Modeling, PLSSEM, with a Formative Approach in Accounting Research. Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade, v. 19, N. E3679, 2025. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.